Lisboa, mais conhecido como o SOL. O SOL é um serviço criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, serviço esse de cuidados de saúde oral pediátricos. Este serviço é para dar então apoio a todos os utentes com idade compreendida entre os 0 e os 17 anos e os 365 dias que moram ou estudam no Concelho de Lisboa, independentemente da sua condição social ou económica. Temos então várias formas de se fazerem chegar até nós para marcar uma primeira consulta, em todas as instantes, como é óbvio, que é através do site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pela linha da saúde ou então presencialmente. Na primeira consulta, vamos então pedir que se faça acompanhado dos elementos de identificação que comprovem de facto que moram no Concelho, a não acontecer, não morando no Concelho, comprovando o estudo. Será então certificado de matrícula. Cumprimentar a Junta de Freguesia de Arroios, a sua comissão organizadora desta Feira de Saúde 2021, agradecer não só o convite, mas como a oportunidade para, em conjunto com o Núcleo de Saúde mais próxima, poder estar aqui hoje a falar um pouco sobre saúde oral e também apresentar esta resposta da Santa Casa, que é o Serviço Odontopediátrico de Lisboa. É amplamente sabido e difundido que as doenças orais têm um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas quando ficam comprometidas funções tão básicas como a mastigação, a fala ou um simples sorriso, produzindo muitas das vezes efeitos significativos na qualidade de vida das pessoas, com repercussões físicas, psíquicas e muitas vezes sociais. É sabido que crianças com dor de dentes ou qualquer outra patologia ou infecção oral têm as suas atividades cotidianas afetadas, como comer, dormir ou simplesmente brincar, sabendo-se que tais problemas podem afetar o rendimento escolar e, muitas das vezes, até ser razão para ausência e falta à escola. A ocorrência de infecção e dor pode também alterar os hábitos alimentares e os hábitos do sono. E estes fortes impactos nas atividades cotidianas não se circunscrevem apenas ao indivíduo, apenas à criança. Acabam muitas das vezes também por afetar a sua família e por essa via a sociedade em geral. E para além do quadro de infecção e dor que é estabelecido com estas doenças, podem possibilitar também possíveis complicações ao nível respiratório, digestivo e, inclusive, problemas de fonética, de deglutição e também, obviamente, de estética. Resumindo, se ao custo do tratamento que temos que fazer adicionarmos os custos inerentes ao absentismo escolar ou ao absentismo ao trabalho por parte dos cuidadores, à subprodução, falta de concentração na escola ou também no trabalho,
à desregulação de outras doenças, ao adiamento de cirurgias programadas, naturalmente por infecções orais agudas, à má recuperação pós-operatória dessas ou de outras cirurgias, aos problemas de socialização, à má nutrição por dificuldade em mastigação ou em ingerir certos alimentos, entre outras coisas, podemos facilmente entender que deixar a doença seguir o seu curso será muito maior. Para dar resposta a este problema e complementando sempre o Serviço Nacional de Saúde, a Santa Casa da Misericórdia, em 2019, inaugurou o Serviço Odontopediátrico de Lisboa. Um serviço que se pretende não só inovador, diferente, mas também que preste cuidados de saúde oral que se querem destacar pela proximidade, pela personalização, apostando na inovação com uma forte vertente, uma forte componente de investigação praticada pelos seus clínicos e envolvendo o utente, a criança, mas também a sua família como agente de mudança da sua saúde. O que é que o SOL faz? O SOL, desde logo, garante o acesso a todas as crianças e jovens, independentemente da sua condição económica ou social. Residentes ou estudantes da cidade de Lisboa têm acesso. O SOL quer também iniciar a assistência de forma muito precoce, por volta dos 6 meses de vida, 6 meses de idade. Pretende garantir uma abordagem e uma consciencialização dos cuidadores e dos pais sobre a importância deste trabalho precoce e, em suma, disseminar o conceito de saúde oral como um direito. Uma vez mais, com ênfase na atenção precoce e na criação de hábitos saudáveis. Obrigado. Bom dia, então venho falar-vos hoje da primeira consulta de medicina dentária, a consulta do bebê. E porquê uma consulta do bebê? Nós sabemos que a cárie dentária é uma doença que está intimamente ligada com os nossos hábitos diários de higiene oral e com a alimentação. Mas cada bebê, cada criança tem o seu risco individual de cárie, que depende também de outros fatores. Cuidar da saúde oral do bebê é uma responsabilidade dos pais, mas o odontopediatra é um médico dentista que vai guiar os pais nesta tarefa. A primeira consulta é dedicada à observação do bebê e vai abordar diversos temas com os pais, como a alimentação, as rotinas do bebê, os hábitos de sucção, como a chupeta e o biberon, para além de outros temas. Depois de ser feita esta avaliação, o odontopediatra, em conjunto com os pais, vai adaptar uma estratégia de prevenção específica para aquela criança e que se adapte à dinâmica familiar. No SOL, nós temos 3 grandes objetivos na consulta da primeira infância. O primeiro, permitir-nos um rastreio precoce que possibilite tratamentos menos invasivos e que evite complicações. O segundo, capacitar os pais e as crianças para que sejam super eficazes nas suas rotinas de higiene oral diária. E por último, e não menos importante, alertar para a necessidade de não expor os bebês nos primeiros anos de vida a alimentos com adição de açúcar, porque isso será importante no seu futuro. Se nós possibilitarmos ao bebê e à criança e aos pais este contacto precoce com a medicina dentária, estamos a colocar a criança numa posição de vantagem para que ela tenha uma saúde oral satisfatória, não só na infância, mas que construa boas bases para o futuro. O IOTN, Índice de Necessidade de Tratamento Ortodôntico, é um índice objetivo e fiável utilizado para avaliar a necessidade de tratamento ortodôntico. Este índice permite eleger, com critérios clínicos rigorosos, as crianças que terão acesso ao tratamento ortodôntico no SOL e quais serão os casos prioritários.
De uma forma simplificada, a severidade da má oclusão é medida com o IOTM, que organiza num sistema hierárquico de 5 graus a necessidade de tratamento ortodôntico, em que 1 será sem necessidade de tratamento e 5 será grande necessidade de tratamento. Na consulta de ortodontia será feita a avaliação detalhada da oclusão e de outros parâmetros, nomeadamente parâmetros estéticos, funcionais e psicológicos, que levarão à conclusão da necessidade de tratamento. Os pacientes inseridos nos graus 3, 4 ou 5 poderão dar seguimento às consultas de ortodontia no solo. No entanto, no decorrer das consultas de medicina dentária e de ortodontia, poderão existir algumas situações que poderão implicar a suspensão da elegibilidade para tratamento, tais como má higiene oral, saúde oral deficitária, nomeadamente cáries, restos radiculares ou doença periodontal ativa, entre outros, falta de motivação e ausência de consentimento dos cuidadores. No solo, incentivamos a prevenção das doenças orais desde as idades mais precoces. O consumo regular de alimentos e bebidas com açúcar, associado a outros fatores, contribui em grande parte para o aparecimento dessas doenças, sendo a cárie dentária a mais prevalente entre as crianças e os jovens. O início de vida é um período importante para o desenvolvimento de preferências alimentares. Se conseguirmos minimizar precocemente a exposição das crianças a alimentos e bebidas doces, diminuímos mais tarde a sua opção pelos mesmos. Os cuidadores desempenham um papel importante na vida das crianças, pelo que devem estar cientes do tipo de alimentação mais favorável à saúde oral. As bactérias existentes na boca transformam o açúcar, que pode estar escondido em alguns alimentos, num ácido que destrói o esmalte dos dentes. É fundamental reparar nos rótulos alimentares e evitar os que têm ingredientes como a sacarose, a glucose, a glicose, a frutose, a maltose, a destrose, as maltodextrinas, o mel, os xaropes de glicose e de milho. Sugerimos então alguns conselhos úteis para a preservação da saúde oral. Beber muita água às refeições e ao longo de todo o dia, evitar a utilização do biberon com produtos com adição de açúcar, evitar consumir, sobretudo no intervalo das refeições, alimentos mais processados como bolos, bolachas, folhados, o ketchup, as batatas fritas, os sumos e os refrigerantes, reservar esses alimentos para dias festivos ou consumi-los apenas uma vez por semana e escovar de seguida os dentes, e ingerir alimentos e bebidas saudáveis como o peixe, a carne, as leguminosas, os vegetais, o azeite, a fruta fresca, os frutos secos e os laticínios. Optar por pão preferencialmente integral, de centeio ou de mistura, selecionar flocos de cereais mais ricos em fibras e menos açucarados e não os ingerir diariamente. O queijo, o leite simples e os iogurtes sem açúcar são ricos em cálcio e fósforo e protegem da cárie dentária, e as pastilhas elásticas devem ser sempre sem açúcar. A adoção destas medidas deve ser feita em família, por forma a que os cuidadores possam dar o exemplo às suas crianças. Olá a todos! Eu vou falar-vos sobre um tema muito importante em odontopediatria, os traumatismos. É fundamental que, perante uma situação de trauma que envolva a boca, todos possam e saibam atuar correta e atempadamente. De forma resumida e em apenas 5 passos, vão ficar a saber o que devem fazer sempre que se virem envolvidos numa situação de trauma. Ponto 1. Manter a calma e acalmar a criança ou o adolescente que sofreu o traumatismo e perceber onde e de que forma ocorreu o acidente. Ponto 2. E porque atualmente todos temos à nossa disposição desinfetante por perto, devemos desinfetar as mãos e explorar a face e a boca da criança, verificando se há zonas de sangramento, se há alterações na posição dos dentes, se há fraturas de dentes, se algum dente saltou e não está presente na boca e que anteriormente estava, ou outra qualquer situação. Ponto 3. Devemos limpar os lábios e estancar alguma hemorragia, se esta existir, com compressas ou lenços descartáveis embebidos em água ou em soro fisiológico e aplicar gelo sempre que possível para evitarmos o inchaço. Ponto 4. No caso de se tratar de um trauma que originou a fratura de dentes ou a saída de algum dente da boca, é muito importante procurar à volta esses pedaços de dente em falta ou os dentes inteiros. Uma vez encontrados, estes devem ser lavados sem esfregar em água corrente ou em soro fisiológico
e guardados num recipiente com leite frio, de preferência. Se não for possível, então guardá-los em soro fisiológico ou água. É muito importante que se mantenham hidratados. Ponto 5. Devem contactar de imediato o odontopediatra explicando o que é que aconteceu. Em algumas situações o tempo é precioso. Deixo-vos ainda um último conselho. Ainda que o trauma não pareça grave, é muito importante observar a criança e orientar os adultos. Por isso, em caso de dúvida, contactem sempre o vosso odontopediatra. Obrigada! A higiene oral é a forma mais eficaz de prevenir as doenças da boca. A escovagem dentária, aliada à utilização do fio dentário, permite a eliminação da placa bacteriana e dos restos alimentares que se depositam nos dentes e nas gengivas. A escovagem inicia-se após o nascimento do primeiro dente do bebê. Deve ser efetuada por um adulto até aos 6 anos, no mínimo 2 vezes por dia, uma delas obrigatoriamente antes de dormir. A supervisão deve ser mantida pelo menos até aos 8 anos de idade. A escova, adaptada à idade da criança, deve ser substituída a cada 3 meses, ou mais cedo caso haja alteração da forma ou da cor das cerdas. A pasta dentífrica deve conter 1000 ppm de flúor desde o nascimento do primeiro dente até aos 5 anos e 1450 ppm a partir dos 6 anos de idade. Dependendo do grau de risco de cada criança, a quantidade de flúor pode ser ajustada pelo odontopediatra. Entre os 0 e os 3 anos, a quantidade de pasta dentífrica a colocar na escova é o equivalente a um grão de arroz cru e, após os 3 anos, a uma ervilha. A escovagem deve incluir todas as superfícies dentárias, as gengivas e a língua, e o tempo de escovagem deve rondar os 2 minutos. Após a limpeza, deve deitar-se fora o excesso dentífrico e não enxaguar com água. O fio dentário é um complemento obrigatório à escovagem porque vai higienizar o espaço entre os dentes onde a escova não consegue chegar. Deve ser introduzido assim que existam 2 dentes juntos na boca, pelo menos uma vez por dia, idealmente à noite. Existem várias opções no mercado que podem facilitar esta tarefa, como os fios com aplicadores. O fio deve passar em todos os espaços interdentários. Estas recomendações não dispensam visitas regulares ao médico dentista. Lembre-se de prevenir, também é um ato de amor. Esta é a nossa central de esterilização, do lado dos sujos, no qual nós fazemos a desinfecção dos materiais, a lavagem, a desinfecção. Então o processo é o seguinte: quando chegamos nos gabinetes com as caixas com os ferros sujos, não é? Chegamos aqui, colocamos os materiais numa tina, que neste momento até tem algum material, e colocamos um líquido trienzimático para começar aqui o nosso processo de desinfecção. Entretanto, tiramos desta tina, colocamos aqui nesta cuba de lavagem, não é? E escovamos o material até colocar aqui dentro do ultrassons, onde vai vibrar por cerca de 15 minutos mais ou menos. Depois de vibrar, nós colocamos o nosso material dentro da máquina de desinfecção e lavagem, e desinfecção neste caso, e o material é colocado aqui até ficar devidamente cheio. Entretanto, fazemos a máquina que vai a alta temperatura e demora cerca de 1h30 o ciclo. Temos uma outra máquina que também usamos, mas habitualmente para situações específicas, ou quando não conseguimos dar vazão com esta apenas. O que acontece aqui, o fim deste ciclo, é que é a secagem do material. O material depois tem realmente que se deixar ali arrefecer, e depois disso passamos para a nossa central de esterilização, mas dos limpos. E entretanto, é a zona de limpos. Colocamos os pés, colocamos tudo, temos mangas para empacotar o material. Conferimos tudo se eventualmente a máquina poderá ter deixado, que é pouco provável, algum resíduo, mas conferimos tudo, empacotamos, embalamos
E trazemos para esta zona dos autoclaves. Os autoclaves usamos este mais pequeno para, normalmente para os plásticos, como é menos utilizado, usamos aqui uma tachana para os ferros. Isto, o esterilizador acabou de esterilizar, ele faz um registro de como todo o ciclo, desde o início até à despressurização e até ao fim, e refere-nos se tem incidências ou não. De manhã, quando entramos na esterilização, depois da higienização devida, agarramos no teste Boyd-Dick, que é este teste com papel reciclado em cima e em baixo, e este teste o que faz é garantir-nos que o esterilizador está em condições para esterilizar o nosso material. Além disto, temos um outro teste, que é este teste de classe 6, que o que acontece é, este teste vai ao esterilizador em cada ciclo que fazemos, para nos garantir que cada ciclo é feito de uma forma correta, e esta bolinha passa a azul. Este é o nosso registro, colocamos aqui o registro com o número do ciclo, com a data, e este número do ciclo vamos colocar no fim, depois de esterilizado na nossa manga, para percebermos que se houver algum problema está devidamente catalogado. Fica o registro. Depois disso, do material estar aqui, vamos passar agora à selagem. Esta é a nossa seladora. Vamos passar à selagem, selamos o material. Esta manga vai ficar, a seladora faz o registro com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a data do dia em que o material foi selado e a data do dia da sua validade. Além de dizer só lá à frente, que é o nosso equipamento. Pronto, basicamente é este o processo da nossa esterilização, que depois de esterilizado o material, referimos o número do ciclo, como eu havia dito, colocamos dentro dos cestos. O material, depois de esterilizado, vem dentro dos cestos e levamos para a nossa central de arrumação de materiais. Esta é a nossa central de material, onde arrumamos os materiais limpos para depois ir para os devidos gabinetes. Os materiais são arrumados pelos kits, a higiene oral, a cirurgia, a dentistaria normal, a endodontia. Temos as coisas mais ou menos organizadas de forma a toda a gente poder consultar. Este é o nosso frigorífico, onde guardamos os compósitos, os soros e todo aquele material que é mais vulnerável às temperaturas. Portanto, nunca fica nos gabinetes, ao fim do dia trazemos para o nosso frigorífico. Temos então todo o gosto em receber-vos na nossa casa, todos os dias úteis das 8 às 20 e sábados das 8 à 1. Muito obrigada.